Como a expansão da consciência transforma sua vida. Há um momento na vida em que tudo o que parecia suficiente começa a perder o brilho. Você olha ao redor e, mesmo com tantas conquistas, sente um vazio silencioso. É como se algo em seu interior sussurrasse: há mais do que isso. Esse chamado não vem de fora. Ele nasce dentro de você, em uma região que o ego não alcança, o espaço sagrado da alma. Durante muito tempo, fomos ensinados a buscar sentido fora de nós, no trabalho, nas pessoas, nas posses, nos rótulos. Mas há uma hora em que o ego se cansa de sustentar o papel de protagonista e a vida, em sua sabedoria, começa a nos conduzir a outro caminho. É o início da expansão da consciência, um processo que não chega com fogos de artifício, mas com silêncio e desconforto. Porque despertar dói. Dói perceber que passamos anos vivendo personagens, tentando agradar, provar, conquistar. Mas a dor do despertar é também a dor do nascimento. O nascimento do verdadeiro eu. O ego é uma ferramenta preciosa, mas tornou-se um mestre exigente. Ele quer controlar tudo: o que sentimos, o que pensamos, como devemos agir. Ele vive em constante medo de perder o poder. E esse medo é o que nos mantém aprisionados em repetições e padrões que drenam nossa energia. Quantas vezes você já se viu preso a pensamentos que não consegue calar? A discussões internas, julgamentos, comparações. Esse é o ego em ação, tentando manter-se vivo a qualquer custo. Mas existe algo que o observa, algo que nunca muda, que nunca se agita, que permanece sereno mesmo quando tudo ao redor desaba. Esse algo é a consciência, a testemunha silenciosa por trás de todas as experiências. E é ela que, aos poucos, começa a te chamar de volta para casa. A expansão da consciência não é um evento extraordinário, é uma lembrança. É quando você percebe que a vida não acontece contra você, mas para você. Que as perdas não são castigos, mas convites. Que cada dor traz em si uma mensagem. Olhe para dentro. Muitas vezes, esse chamado chega de forma sutil. Uma inquietação sem motivo, uma vontade de mudar de ambiente, de repensar tudo. Outras vezes, ele vem como um terremoto, uma perda, um rompimento, uma doença, um silêncio profundo. O que antes te definia já não serve mais. O ego resiste, luta, tenta te convencer de que voltar ao antigo é o caminho mais seguro. Mas o coração sabe que não há volta. É aqui que o verdadeiro despertar começa. Não é sobre aprender algo novo, mas sobre lembrar quem você é. Um ser espiritual experimentando a vida humana, não o contrário. Quando essa lembrança se acende, algo muda em sua vibração. Você começa a enxergar além das aparências. O que antes era apenas matéria passa a ser energia. O que era acaso passa a ser sincronicidade. E o que era confusão torna-se propósito. Essa é a força da expansão da consciência. Ela não te transforma em outro ser. Ela te devolve a si mesmo. É como retirar véus, um a um, até ver a luz que sempre esteve ali. E quando você sente essa luz, não há mais como negar. Você percebe que é parte de algo maior, que a vida não está contra você, mas a seu favor, empurrando-o suavemente para o despertar. A partir desse instante, a busca externa começa a perder sentido. Você ainda age, ainda trabalha, ainda sonha, mas o faz com uma nova presença. A pressa diminui, o julgamento enfraquece, e surge uma serenidade que o ego nunca poderia oferecer. O chamado interior é o primeiro passo dessa jornada. Ele pede coragem, porque é preciso olhar para dentro com honestidade. É preciso admitir que o ego não tem todas as respostas e que a verdadeira sabedoria vem do silêncio da alma. Quando você se permite ouvir esse silêncio, algo em seu ser se abre. E nesse abrir, o fluxo da vida começa a conduzir tudo com mais leveza. O início da expansão da consciência é, portanto, o momento mais sagrado da existência. Não porque seja glorioso, mas porque é verdadeiro. É o instante em que o espírito sussurra ao humano:
lembre-se de quem você é. E essa lembrança, uma vez despertada, jamais se apaga. A prisão do ego. O ego é um personagem que veste nossa mente todos os dias. Ele se apresenta com muitas vozes, às vezes como medo, outras como orgulho, necessidade de controle ou desejo de aprovação. Ele acredita que está nos protegendo, mas na verdade é o responsável por nos manter distantes da paz interior. A expansão da consciência começa justamente quando percebemos essa prisão invisível. O ego não nos prende com grades, mas com pensamentos. Ele sussurra: você precisa ser melhor que os outros. Ninguém te entende. Se falhar, será esquecido. Essas vozes, repetidas ao longo da vida, criam uma teia densa que cobre a luz da alma. E enquanto acreditamos nelas, nos tornamos prisioneiros das próprias ideias. O ego é movido pelo medo da anulação. Ele teme desaparecer. E por isso precisa ser alimentado o tempo todo. Cada vez que reagimos com raiva, nos defendemos em discussões ou buscamos reconhecimento excessivo, o ego se fortalece. Mas quanto mais ele cresce, mais a consciência se retrai. A vida perde leveza, o riso fica raro e a mente torna-se um campo de batalha. O ego não é mau, ele é apenas imaturo. É como uma criança que acredita que o mundo gira ao seu redor. Ele quer segurança, quer controle, quer ter razão. E para manter essas ilusões, ele cria papéis. O papel do forte, do sábio, do que nunca erra. Mas esses papéis custam caro, pois exigem que escondamos nossa vulnerabilidade. E é nessa negação que perdemos a conexão com a alma. A expansão da consciência acontece quando paramos de lutar com o ego e passamos a observá-lo. Observar é o primeiro ato de liberdade, porque quem observa já não é o ego, é a consciência desperta. Quando você começa a se ver reagindo, julgando, se comparando, e ainda assim consegue respirar e apenas notar, algo grandioso está acontecendo. A luz interior começa a atravessar as frestas da mente. O ego vive de comparações, mas a consciência vive de presença. O ego busca a aprovação. A consciência oferece aceitação. O ego quer ter. A consciência quer ser. Enquanto o ego tenta controlar o mundo, a consciência o compreende. Por isso, a prisão do ego não está fora, mas dentro. Ela se manifesta quando acreditamos que precisamos provar nosso valor. Quantas vezes você já sentiu que precisava mostrar quem era? Quantas vezes se escondeu atrás de títulos, conquistas ou aparência? Essa é a linguagem do ego tentando garantir sua sobrevivência. Mas a verdade é que nada precisa ser provado. A essência não precisa de aplausos. Ela simplesmente é. Quando a expansão da consciência começa a dissolver as paredes do ego, surge uma nova clareza. Você percebe que a dor não é punição, mas parte do aprendizado. Que os conflitos não são ameaças, mas espelhos. E que as pessoas que te ferem são, muitas vezes, instrumentos da vida para te mostrar o que ainda precisa ser curado. O ego diz: isso é injusto. A consciência responde: isso é necessário. E essa simples mudança de olhar transforma sofrimento em sabedoria. A prisão do ego também se alimenta do tempo. Ele vive entre o passado e o futuro, nunca no agora. Ele te faz reviver memórias antigas ou se preocupar com o que ainda não aconteceu. Mas o agora é o único instante onde existe liberdade. Quando você respira conscientemente, sente o corpo, ouve os sons, percebe a energia do presente, o ego perde força. A presença é o antídoto contra a prisão mental. Na expansão da consciência, você entende que o ego não precisa ser destruído, mas iluminado. Assim como a sombra desaparece quando a luz é acesa, o ego se dissolve quando a consciência se torna plena. E nesse estado, o que antes era conflito torna-se harmonia. Você ainda sente emoções, mas não é mais escravo delas. Ainda tem pensamentos, mas não se identifica com eles. A mente continua funcionando, mas agora serve ao coração.
A libertação do ego é um processo, não um evento. Ela acontece pouco a pouco, a cada vez que você escolhe a paz em vez da razão, o silêncio em vez da reação, o amor em vez do medo. E quanto mais faz isso, mais sente a energia se equilibrar, o corpo relaxar e o espírito se expandir. O ego é o palco, mas a consciência é o ator real. Quando você entende isso, a vida deixa de ser uma luta e se torna um aprendizado constante. E o que antes era prisão, transforma-se em caminho. A expansão da consciência é, portanto, o despertar do prisioneiro que descobre que a cela nunca existiu. Era apenas uma sombra projetada pela mente. E quando a luz entra, a ilusão se desfaz. A liberdade sempre esteve ali, esperando o momento em que você finalmente olharia para dentro. O despertar da luz interior. O despertar não acontece de repente, como um clarão que cega. Ele chega devagar, como o nascer do sol iluminando as sombras da alma. Você começa a perceber pequenas mudanças. Uma leveza inexplicável, um silêncio que acalma, uma sensação de que a vida quer te mostrar algo mais. Esse é o início do despertar da luz interior, a fase em que a alma retoma o comando e a mente aprende a silenciar. Durante muito tempo, fomos guiados por padrões e medos que moldaram nossa visão de mundo. O ego nos convenceu de que somos o que temos, o que pensamos ou o que fazemos. Mas a verdade é que somos algo muito maior. Somos a consciência por trás de tudo isso. Quando a expansão da consciência começa, ela dissolve a ilusão de separação e revela o que sempre esteve presente. A luz do espírito. Essa luz não é física. Ela é a energia viva que sustenta cada célula, cada pensamento, cada respiração. Ela é a presença silenciosa que observa, compreende e acolhe. E quando você entra em contato com ela, um sentimento de gratidão espontânea surge. Não é algo forçado. É natural, como se a alma finalmente dissesse: "Eu me lembro." O despertar da luz interior não exige esforço, exige rendição. É o momento em que você para de tentar controlar a vida e começa a permitir que a vida flua através de você. O ego luta, argumenta, quer entender, mas a consciência apenas sente. Ela não precisa explicar, ela reconhece. E é nesse reconhecimento que o milagre acontece. As coisas externas podem continuar iguais, mas você muda por dentro. A mente antes caótica começa a se acalmar. Os pensamentos se tornam mais claros e as emoções deixam de ser tempestades e passam a ser ondas suaves. A expansão da consciência é isso. Não eliminar o mundo, mas aprender a navegar por ele com equilíbrio. A luz interior se acende quando você para de buscar fora o que sempre esteve dentro. Você percebe que não há mestre, religião ou filosofia que possa te dar o que já é seu por direito divino: o estado de presença. A presença é a chave do despertar. Estar presente é sentir o momento sem rótulos, sem julgamentos, sem pressa. É simplesmente ser. Nesse estado, cada gesto cotidiano ganha uma dimensão sagrada. Um olhar se transforma em oração. Um silêncio se transforma em cura. E até a dor passa a ter um brilho suave, como se dissesse: "Estou te lapidando para algo maior." Esse é o poder da expansão da consciência. Ela não apaga as sombras, mas ensina a iluminá-las. Quando você começa a viver assim, percebe que não há mais nada a temer. O medo, que antes comandava suas escolhas, perde a força. Você compreende que ele era apenas um reflexo do ego tentando te proteger, mas a alma não precisa de proteção. Ela é indestrutível. A luz interior é o ponto onde tudo se unifica. É o estado em que você percebe que cada pessoa, cada experiência, cada desafio é uma expressão do mesmo todo. O julgamento cede lugar à compreensão. A raiva se transforma em compaixão. E a dor se converte em sabedoria. O despertar da luz interior também é o momento em que você reconhece que não está sozinho. As sincronicidades aumentam.
As respostas chegam de formas inesperadas, e a sensação de estar amparado se torna constante. É como se o universo, que antes parecia indiferente, passasse a conversar diretamente com você. A expansão da consciência é o idioma dessa conversa. Ela fala através de intuições, sinais, coincidências e vibrações sutis. E quanto mais você se conecta a ela, mais percebe que tudo o que acontece está te conduzindo para o despertar total. Despertar é lembrar-se da luz que você é aceitar que o amor sempre foi a força que move tudo. E é compreender que não existe caminho fora do caminho. Tudo o que vive é parte da jornada. A cada respiração consciente, a cada ato feito com amor, você amplia sua frequência. E nesse estado expandido, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna expressão. Expressão da alma, expressão da luz, expressão da verdade que habita em você. Essa é a beleza silenciosa do despertar. Ele não faz barulho, mas transforma tudo. E quando a luz interior se acende, nada volta a ser como antes. O encontro com a verdade. Em algum momento da jornada, a busca deixa de ser por respostas e passa a ser por silêncio. Você percebe que quanto mais tenta entender a vida, menos ela se revela. Mas quando para de insistir, quando finalmente se entrega, algo se abre dentro de você. Esse abrir é o início do encontro com a verdade. A verdade não é um conceito que se aprende. É um estado que se reconhece. Ela não mora nos livros nem nas palavras, mas no espaço silencioso entre um pensamento e outro. E é nesse espaço que a expansão da consciência floresce, mostrando que tudo o que buscamos sempre esteve aqui, esperando que nos aquietássemos o suficiente para perceber. Durante muito tempo, acreditamos que conhecer a verdade era acumular informações, dominar ensinamentos ou seguir mestres. Mas a verdade não se impõe. Ela se revela quando estamos prontos. E na maioria das vezes, o que nos torna prontos é justamente o que tentamos evitar. A dor, o erro, o vazio. São essas experiências que quebram as muralhas do ego e deixam a luz entrar. O ego tem medo da verdade porque ela o dissolve. A verdade mostra que não há nada a defender, nada a provar, nada a controlar. Ela revela que a vida é perfeita até nos seus desencontros. E quando essa percepção chega, nasce dentro de você uma serenidade que nenhuma conquista externa é capaz de oferecer. A expansão da consciência é o movimento que nos conduz até essa verdade. Ela não vem para destruir o ego, mas para colocar cada coisa em seu lugar. A mente passa a ser um instrumento da alma, e não o contrário. E nesse ponto, o que antes parecia confuso torna-se claro. Você entende que cada pessoa, cada circunstância, cada obstáculo foi exatamente o que precisava ser para te conduzir à lucidez. A verdade é simples, e é por isso que o ego não a entende. Ele complica, analisa, compara, julga. A consciência, ao contrário, apenas observa. Ela não precisa explicar o amor, ela o sente. Não precisa definir o divino, ela o manifesta. Encontrar a verdade é como abrir os olhos depois de um longo sono. De repente tudo parece o mesmo, mas nada é igual. As cores se tornam mais vivas, o tempo parece mais lento, e há uma sensação de completude mesmo em meio ao caos. A vida não precisa mais ser consertada, apenas vivida. Nesse estado, você passa a perceber o sagrado nas pequenas coisas. O olhar de uma criança, o vento tocando o rosto, o som da chuva. Tudo carrega uma mensagem da consciência universal te lembrando: você nunca esteve separado de mim. Essa é a essência do encontro com a verdade. Perceber a unidade por trás da diversidade. O ego divide, certo e errado, bom e mal, eu e o outro. Mas a consciência une. Ela vê propósito no erro e sabedoria na queda. E quando essa percepção se instala, o julgamento desaparece. Você deixa de reagir e começa a compreender. Deixa de lutar contra a vida e passa a fluir com ela.
A verdade não exige fé cega, nem esforço heróico. Ela apenas pede honestidade. Honestidade para olhar para dentro e reconhecer as partes que ainda resistem à luz. Essa é a coragem do verdadeiro buscador. Encarar as próprias sombras com amor. E quando você as acolhe, a escuridão se transforma em aprendizado. O que antes era ferida torna-se portal. O que era dor se transforma em entendimento. A expansão da consciência nos conduz a esse ponto de virada interior. Ela transforma a culpa em responsabilidade, o medo em sabedoria e a separação em unidade. É nesse estado que o coração compreende o que a mente jamais poderia traduzir, que tudo está certo, mesmo quando parece não estar. Quando a verdade se instala, o amor se torna inevitável, porque a verdade e o amor são a mesma energia manifestada em diferentes frequências. O amor é a forma viva da verdade em ação, e viver em amor é viver em sintonia com o todo. O encontro com a verdade é, portanto, o início de uma nova visão. Você já não busca fugir da dor, porque entende que ela é mestra. Não persegue mais a felicidade, porque descobre que ela é consequência natural da aceitação. E não sente mais solidão, porque percebe que tudo está interligado. A verdade é o espelho da alma refletindo a luz divina sem distorções. E quando você se reconhece nesse reflexo, não há mais volta. Você descobre que nunca precisou se encontrar, apenas se lembrar. A verdade não chega de fora, ela desperta de dentro, no exato momento em que você permite. A cura pela expansão. A verdadeira cura não começa no corpo, mas na consciência. O corpo é apenas o reflexo das vibrações que carregamos na alma. Cada pensamento, emoção ou crença molda o campo energético em que vivemos. Por isso, quando a mente se ilumina, o corpo responde. E quando a alma desperta, a vida inteira se reorganiza. A expansão da consciência é o processo mais profundo de cura que existe, porque ela não trata sintomas. Ela dissolve causas. Enquanto o ego tenta consertar o que está visível, a consciência transforma o invisível, que é a origem de tudo. Ela age onde a medicina do mundo não alcança, nas emoções guardadas, nas dores não expressas, nas culpas silenciosas que aprisionam o coração. Cada sofrimento tem uma mensagem. Ele não aparece para punir, mas para apontar onde ainda falta luz. Quando você compreende isso, a relação com a dor muda completamente. A dor deixa de ser inimiga e se torna guia. E cada vez que você aceita olhar para o que doía sem fugir, a cura espiritual começa. A mente humana, comandada pelo ego, tende a resistir a esse processo. Ela quer se livrar do desconforto rapidamente, evitar o incômodo, negar o que sente. Mas o que é negado permanece. E o que é acolhido se transforma. Por isso, a cura só acontece quando você escolhe sentir com consciência. Quando deixa de lutar contra o que é e passa a observar o que está pedindo para ser compreendido. A expansão da consciência te ensina exatamente isso. A não fugir da dor, mas atravessá-la com presença. Porque o sofrimento não está nos acontecimentos, mas na resistência a eles. Quando você para de resistir, o fluxo da vida volta a correr e a energia estagnada se liberta. É assim que a alma respira de novo. Cada lágrima que cai durante o despertar é sagrada. Ela carrega memórias antigas sendo lavadas pela luz. O ego pode ver fraqueza nisso, mas a consciência vê purificação. Não há nada mais forte do que permitir-se sentir profundamente. A vulnerabilidade é o portal da transformação. Muitas vezes, o processo de cura traz à tona lembranças esquecidas, dores antigas, emoções reprimidas. Isso não é retrocesso, é limpeza. É o campo energético se reorganizando para alinhar-se à nova vibração. O que era sombra vem à tona não para te ferir, mas para ser libertado. A expansão da consciência atua como um sol interior que aquece tudo o que estava congelado. Ela derrete as defesas, dissolve as máscaras e revela o que sempre foi puro em você.
A luz não destrói a escuridão, ela a transforma. E quando a luz da consciência toca o medo, ele se converte em sabedoria. Quando toca a raiva, ela se transforma em força. Quando toca a culpa, ela se converte em responsabilidade amorosa. Curar-se é lembrar-se da própria inteireza. Você não precisa se tornar alguém novo, apenas se reconectar ao que sempre foi. A alma nunca esteve doente, apenas adormecida. E quando desperta, o corpo e a mente seguem seu ritmo natural de equilíbrio. A cura espiritual não acontece em um instante, mas em ciclos. A cada expansão, uma parte do velho se dissolve. A cada aprendizado, uma nova frequência se instala. E o que antes parecia perda, revela-se libertação. O ego quer resultados imediatos. A consciência entende o tempo. Ela sabe que cada processo tem seu ritmo e que até o aparente atraso faz parte da harmonia universal. Por isso, quando a consciência se expande, nasce em você uma paciência amorosa, uma fé tranquila no fluxo da vida. Não há cura verdadeira sem amor, e o amor só floresce onde há presença. Estar presente é permitir que a energia divina flua através de você. É reconhecer que a vida não está contra você, mas a seu favor, guiando-o para o reencontro com o próprio centro. A expansão da consciência é o grande remédio da alma. Ela não substitui tratamentos, mas os potencializa. Não ignora a ciência, mas a completa. Porque a consciência ampliada entende que tudo é energia. O corpo, os pensamentos, as relações, as circunstâncias. E quando essa energia se alinha, o equilíbrio retorna naturalmente. Curar-se é, no fundo, amar-se. É olhar para dentro e dizer: eu me aceito mesmo com minhas falhas, medos e imperfeições. Essa aceitação é o ponto mais alto da medicina espiritual, porque onde há aceitação, há luz, e onde há luz, o ego não sobrevive. A cura pela expansão é o momento em que o buscador se torna canal. A energia divina começa a fluir através dele, e o que antes era luta torna-se serviço. A alma curada não guarda para si o que aprendeu. Ela transborda. E nesse transbordar, cura o mundo ao seu redor. Curar-se é o mesmo que recordar-se da própria divindade. E quando essa lembrança se estabelece, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna celebração. A nova percepção da vida. Depois que a expansão da consciência acontece, a forma de ver o mundo muda completamente. Nada fora de você precisa mudar. O que muda é o olhar. É como limpar uma lente antiga e embaçada e enxergar pela primeira vez a vida como ela realmente é. Fluida, inteligente, compassiva. As mesmas pessoas continuam existindo. Os mesmos desafios ainda aparecem, mas você já não os interpreta do mesmo modo. Antes, o ego reagia automaticamente, buscando defender-se, culpar, controlar. Agora, a consciência observa, compreende e responde com equilíbrio. O que antes era conflito, torna-se oportunidade de aprendizado. O que parecia injusto, revela-se caminho de evolução. A expansão da consciência muda a vibração com que você se relaciona com o mundo. E quando a vibração muda, a realidade responde. As situações se reorganizam. Pessoas diferentes se aproximam, e o que não ressoava simplesmente se afasta. É a lei da sintonia atuando. Você atrai aquilo que vibra na mesma frequência do seu novo estado de ser. Essa nova percepção não é um pensamento positivo superficial. É uma mudança estrutural de energia. Você deixa de viver como vítima das circunstâncias e passa a ser coautor da própria existência. A responsabilidade substitui a culpa. A presença substitui a pressa. E o amor substitui o medo. O ego, acostumado a dramatizar, tenta resistir. Ele sente que está perdendo espaço. E por isso cria distrações, dúvidas, ansiedade, excesso de racionalização. Mas a consciência já aprendeu a reconhecer esses ruídos sem se deixar dominar.
Ela os acolhe com serenidade, como quem entende que até a sombra tem seu papel na dança da vida. Nessa nova visão, até o erro ganha outro significado. Você compreende que não há fracasso, apenas experiência. Nada foi em vão. Cada queda, cada arrependimento, cada perda teve sua função no processo de despertar. A dor, que antes parecia um obstáculo, agora é vista como uma grande professora. A expansão da consciência te faz perceber que não existe acaso. Tudo o que chega, chega para ensinar. Tudo o que vai, vai porque já cumpriu seu propósito. E, nesse entendimento, nasce uma paz profunda, a paz de quem confia no fluxo universal. O tempo também muda de textura. Antes era uma linha de pressa e cobranças. Agora se torna um campo vivo, onde o presente é o único ponto real. Você aprende a habitar o agora, não como uma técnica, mas como um estado natural do ser. O agora é o portal da eternidade, e viver nele é viver em sintonia com o divino. Com a nova percepção, o corpo se torna templo. Você começa a tratá-lo com respeito, não por vaidade, mas por gratidão. Percebe que ele é o veículo da alma na Terra, o instrumento através do qual a consciência se manifesta. A alimentação muda, o descanso ganha importância, o contato com a natureza se torna essencial. Tudo o que antes era rotina, agora é ritual. A relação com os outros também se transforma. Você deixa de ver inimigos e passa a reconhecer espelhos. Cada encontro, agradável ou desafiador, mostra algo sobre você mesmo. E, ao perceber isso, o julgamento se dissolve. A compaixão cresce. O perdão acontece naturalmente. E o amor começa a ocupar o espaço antes tomado pela defesa. A expansão da consciência ensina que o mundo externo é apenas um reflexo do estado interno. Quando você muda por dentro, o universo responde por fora. E quanto mais luz há em você, mais luz você enxerga nos outros. Essa é a verdadeira transformação. Não impor mudanças, mas irradiar vibração. Com essa nova percepção, até o silêncio ganha valor. O silêncio deixa de ser ausência de som e passa a ser presença total. É nele que você sente a energia do todo pulsando em cada célula, guiando, inspirando, nutrindo. O silêncio se torna lar. A consciência desperta percebe que nada está fora de lugar. Cada experiência, cada tempo de espera, cada aparente atraso é uma sinfonia invisível orquestrada pela vida. E quando você aceita esse fluxo, a ansiedade cede espaço à confiança. A confiança é o verdadeiro antídoto do medo. A expansão da consciência não te faz fugir do mundo, mas te ensina a vivê-lo com sabedoria. Você ainda trabalha, sonha, sente, mas agora há um centro dentro de você que permanece sereno. Aconteça o que acontecer. Esse centro é a presença divina, e viver a partir dele é viver em liberdade. Quando você vê a vida por esse novo olhar, o mundo não muda, você muda o mundo. E essa é a maior revolução que pode existir. A unidade com o todo. Quando a expansão da consciência atinge um certo ponto, algo profundo acontece. A separação desaparece. Você começa a sentir que não existe mais o eu e o outro, o dentro e o fora. Tudo é o mesmo campo de energia, expressando-se em infinitas formas. Essa é a experiência da unidade com o todo, o ápice do despertar espiritual. Durante toda a vida, o ego se esforçou para te convencer de que você é um ser isolado, vivendo uma história particular, separado de Deus e do universo. Mas a consciência expandida revela o oposto. Você nunca esteve separado. A mesma força que move as estrelas pulsa no seu coração. A mesma luz que dá forma às galáxias brilha em cada célula do seu corpo. Quando essa percepção se instala, o medo desaparece, porque você entende que não há nada fora de si capaz de te ameaçar. Na unidade com o todo, o amor deixa de ser sentimento e se torna estado. Você passa a amar não porque alguém merece, mas porque simplesmente é. O amor se torna a respiração da alma, constante, silencioso e incondicional.
E esse amor não escolhe. Ele reconhece o divino em todas as coisas, até mesmo naquelas que o ego rejeitava. A expansão da consciência dissolve os limites do meu e teu. A posse cede espaço à gratidão. Você percebe que nada é realmente seu, porque tudo é expressão do todo. As pessoas, os lugares, as experiências, tudo é empréstimo sagrado da vida para o aprendizado da alma. Essa compreensão gera humildade, e a humildade abre as portas para a verdadeira sabedoria. Na unidade, não há mais necessidade de provar nada. A mente silencia, o coração se expande, e o ser inteiro vibra em harmonia. Você passa a viver em comunhão com tudo, com a natureza, com o ar que respira, com o silêncio que envolve o mundo. Cada folha que cai, cada gota de chuva, cada olhar se torna mensagem da existência dizendo: eu sou você em outra forma. O ego teme esse estado porque nele ele deixa de existir como centro. Mas a consciência não teme o vazio. Ela o reconhece como plenitude. O que o ego chama de morte, a consciência chama de retorno. E é nesse retorno que encontramos a verdadeira liberdade. Na unidade com o todo, o tempo perde sentido. O passado se dissolve. O futuro deixa de ser preocupação. Existe apenas o agora, o eterno presente onde tudo acontece. É nesse agora que a vida pulsa com perfeição. E você se torna observador e participante do mesmo milagre. A expansão da consciência te faz perceber que cada pessoa é um reflexo da sua própria energia. O inimigo se transforma em professor. O estranho se torna irmão. O mundo, antes dividido em certo e errado, torna-se um grande palco de experiências espirituais. E ao perceber isso, nasce uma compaixão profunda, não uma compaixão piedosa, mas a compaixão do entendimento. Essa nova visão não é uma fuga do mundo, mas uma imersão completa nele. Você continua vivendo, amando, trabalhando, rindo, chorando. Mas agora tudo é vivido com presença, porque tudo é expressão do divino. A separação entre o espiritual e o cotidiano desaparece. Lavar a louça se torna meditação. Cuidar de alguém se torna oração. Andar na rua se torna comunhão com o universo. O ego quer grandes feitos, mas a consciência celebra os pequenos gestos. A unidade não está em alcançar o céu, mas em perceber o céu dentro de si. A cada respiração, você sente a vida pulsando e entende que esse pulsar é Deus se manifestando através de você. A expansão da consciência revela que o todo não está fora, em algum lugar distante, mas em tudo o que existe. Ele é o silêncio entre as palavras, o espaço entre os átomos, a energia entre os corpos. Quando você se alinha com essa frequência, a solidão desaparece. Você se sente parte do universo, e o universo sente através de você. Nesse estado, orar é viver. Não há pedidos, apenas gratidão. Gratidão por estar aqui, por sentir, por existir. E essa gratidão é tão intensa que se transforma em serviço. Você passa a desejar que todos também despertem, que todos se lembrem da luz que são. A unidade com o todo é o ponto onde o buscador desaparece e só o ser permanece. Não há mais eu tentando ser melhor, porque não há nada a melhorar. Tudo já é perfeito na essência. Você entende que a vida é um campo de consciência em expansão contínua e que o amor é o fio que tece todas as coisas. Quando o ego finalmente se rende e o coração assume, surge uma paz que não depende de nada. É a paz que vem do reconhecimento de que você é, sempre foi e sempre será parte inseparável do infinito. A vida transformada. A expansão da consciência não muda apenas o que você pensa, muda quem você é. Depois que o despertar acontece, nada volta a ser como antes. Os olhos são os mesmos, mas a forma de ver é nova. A voz é a mesma, mas agora fala com mais amor. O coração é o mesmo, mas pulsa em outra frequência. É como se o universo inteiro respirasse através de você. Essa é a vida transformada.
o estado em que o espiritual e o humano se reconciliam. Você não precisa mais negar suas emoções, nem fugir das imperfeições. Aprende a abraçar tudo o que é: luz e sombra, dor e alegria, começo e fim, porque entende que cada aspecto da existência faz parte de um mesmo tecido sagrado. Antes da expansão da consciência, o ego acreditava que a iluminação seria o fim da dor. Mas quando ela acontece, você percebe que a luz não elimina a dor. Ela muda o modo como você a atravessa. Você deixa de ser vítima da experiência e passa a ser o observador consciente dela. O sofrimento perde o poder, porque você descobre o sentido oculto por trás de cada situação. A transformação verdadeira não vem do que você conquista, mas do que você libera. Você solta o controle, as expectativas, as culpas, e o espaço que sobra é ocupado pela paz. A paz não é ausência de movimento, mas harmonia dentro do movimento. Ela não vem de fora. Ela surge do alinhamento entre o que você é e o que você sente. Viver em expansão da consciência é viver com o coração desperto. É acordar e agradecer pelo simples fato de existir. É perceber que cada instante é uma oportunidade de expressão da alma. É olhar para o outro e enxergar a si mesmo. É ouvir a voz do silêncio e reconhecer ali a presença de Deus. Quando a consciência se expande, a vida deixa de ser uma sequência de acasos e se torna uma grande coreografia divina. Cada encontro, cada acontecimento, cada pausa tem um propósito. E mesmo sem entender tudo racionalmente, você sente que está sendo guiado. Essa confiança muda tudo. Ela é a base da verdadeira liberdade, a liberdade interior. O ego busca segurança nas certezas. A consciência encontra segurança no mistério. O ego quer controlar o tempo. A consciência vive o agora. O ego teme o desconhecido. A consciência o abraça como parte do todo. E quando você começa a viver assim, o medo não desaparece de uma vez. Ele apenas deixa de comandar. Você o observa, respira e segue, sabendo que até o medo é uma energia que pode ser transformada em sabedoria. A vida transformada não é uma vida perfeita, é uma vida presente. Você aprende a celebrar o simples. Um sorriso, um gesto, um pôr do sol, uma conversa sincera. Tudo passa a ter um sabor mais profundo. E, no meio dessa simplicidade, surge a compreensão de que a felicidade não está nas grandes metas, mas na consciência com que você vive cada momento. A expansão da consciência também muda sua relação com o tempo. O passado deixa de ser peso, o futuro deixa de ser ansiedade, e o presente se torna morada. Você entende que o agora é o ponto onde o divino se manifesta. E ao viver no agora, a mente se aquieta e o coração floresce. Você deixa de correr atrás da vida e começa a caminhar com ela. Essa transformação é silenciosa, mas contagiante. Quem se aproxima de alguém em expansão da consciência sente a diferença. Não pelas palavras, mas pela energia. A presença se torna cura. A calma se torna inspiração. O amor se torna linguagem. E sem perceber, você passa a iluminar outros caminhos apenas sendo quem é. A vida transformada é o ponto onde o buscador se torna mestre de si mesmo. Não um mestre que ensina, mas um mestre que vive. Cada ato se torna um ensinamento. Cada gesto carrega uma vibração. Cada olhar comunica paz. Você entende que o exemplo é a forma mais pura de oração. E que o verdadeiro propósito da vida é simplesmente ser consciência em expansão. Com o tempo, a transformação deixa de ser esforço e se torna natureza. Você não precisa mais tentar ser luz. Você é luz. Não precisa mais buscar Deus. Você vive em Deus. Não precisa mais fugir das sombras. Você as integra com amor. E nesse equilíbrio, a existência se revela como o que sempre foi. Um grande campo de amor vibrando em diferentes frequências. Quando o ego se cala e a consciência assume, nasce um estado de gratidão constante.
Você agradece não apenas pelo que tem, mas por tudo o que é. Agradece até pelas dores, porque entende que elas te moldaram para chegar aqui. E esse sentimento transforma o cotidiano em meditação. O simples fato de estar vivo já é uma prece. A vida transformada é o estágio onde o eu se dissolve no nós, e o nós se reconhece no todo. Você se torna canal do amor universal. E é nesse ponto que a jornada deixa de ser individual e passa a ser coletiva. A expansão de um ser ilumina todos ao seu redor. Cada alma desperta é uma estrela a mais no céu da humanidade. E, assim, o ciclo se completa. A vida que antes parecia confusa agora faz sentido. O que parecia distante agora está dentro. E o que era busca se torna encontro. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. Eu te espero no próximo vídeo, para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!